Bom dia, policial Tiago. Bom dia, doutora, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Tudo jóia também, graças a Deus. Passo a inquirida pessoa de Tiago Celestino Pereira, escrivão de Polícia Civil. Policial Tiago, o senhor fique advertido do seu dever de falar somente a verdade, do que sabe, do que for perguntado, sob pena de processo. Passar a palavra, Correto, doutora. passar a palavra ao promotor de justiça, assistente de acusação, defensor público, jurados, também eu mais tarde, se precisar. Beleza. Bom dia, Tiago. Bom dia, doutor, tudo bom? Tudo bem, o senhor? Tudo bem, graças a Deus. O Edgar Ricardo de Oliveira foi denunciado nos autos dessa ação penal pela prática de 7 crimes de homicídio qualificado, também os crimes de roubo e de furto, todos ocorridos do dia 21 de fevereiro de 2023. O senhor participou das investigações sobre esses fatos? Sim, doutor, participei. Por favor, Tiago, fique à vontade para esclarecer aos jurados aí como é que o trabalho foi desenvolvido. Primeiramente, esclarecendo aos jurados aí que eu faço parte da divisão de homicídios de Sinop, há pelo menos 10 anos aí. E esse crime ocorreu aí no feriado de carnaval, né? A gente trabalha no regime de expediente, então era feriado pra gente. O plantão atendeu o local de crime, foi o plantão que iniciou aí os trabalhos, juntamente com a Polícia Militar, a inteligência da Polícia Militar. E com questão aí de 1 hora mais ou menos da ocorrência do crime, as forças de segurança de Sinop já tinham a qualificação aí dos autores do crime. Num primeiro momento, a informação chegou através de grupos de WhatsApp, né? E aí, em seguida, já o vídeo dessa chacina aí que comoveu aí Sinop e o país inteiro. E ao passo que as investigações avançavam, né, a gente, primeiramente, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, estava trabalhando afinco aí para conseguir efetuar a prisão ainda em flagrante, tanto do Edgar quanto do Ezequias. Várias e várias diligências foram realizadas, foram feitas buscas em residência de parente, tanto do Ezequias quanto do Edgar, um sítio que o Edgar tinha, né, na época, no 12 de outubro, a polícia também esteve no local já durante a noite na tentativa de localizá-lo. E foi apreendido o veículo do Ezequias, que tinha informação que seria utilizado na fuga, porém, eles tiveram dificuldade, até onde a gente sabe, porque a polícia estava monitorando as esposas dele e a chave desse veículo estaria com a esposa do Ezequias, o que dificultou aí a fuga deles. Numa dessas incursões aí, a Polícia Militar recebeu a informação de que o Edgar e o Ezequias estavam homicidados na casa da irmã do Ezequias, lá no Maria Carolina. As equipes foram até o local, porém eles já não estavam mais, mas no local foi possível, aí está arregimentado nos autos, identificar que realmente eles estiveram na casa, acharam dinheiro, documento pessoal, o próprio celular do Edgar, um iPhone, foi encontrado no interior da casa. E dessa incursão foi aonde a Polícia Militar conseguiu a informação de que o Ezequias estaria ali na região onde uma equipe do BOPE tentou fazer a prisão, mas ele reagiu e acabou aí alvejado, socorrido para o hospital e veio a falecer no hospital. A gente analisou aí as imagens, né, com bastante detalhe. Eu particularmente assisti o vídeo da chacina aí por mais de 30 vezes, né, para confeccionar o relatório e ver detalhes por detalhes, quem atirou, quem que atirou em quem que efetuou o disparo em tal vítima. Então, isso fica bastante marcado aí na investigação. E durante a investigação, após aí o confronto do Ezequias com o BOPE, durante o dia todo, correndo atrás aí para tentar efetuar a prisão do Edgar, por volta já estava à noite, a gente ainda estava na delegacia, o advogado Marcos Vinícius procurou a gente,
e falou, ó, o Edgar quer se apresentar, mas pelo avançar da hora hoje não dá mais. E aí a gente marcou para o dia seguinte. No dia seguinte nós estivemos na delegacia, o Marcos Vinícius compareceu, e para essa apresentação do Edgar, o Edgar fez duas exigências: que a imprensa acompanhasse e que o Marcos Vinícius estivesse presente dentro da viatura, da onde ele seria conduzido do local para a delegacia. Isso aí foi de pronto atendido, porque a equipe da divisão de homicídios queria realmente elucidar o fato, elucidar o crime e realizar a prisão aí do principal autor da chacina. Vale ressaltar que naquele momento em que o Marcos Vinícius procurou a equipe para a apresentação do Edgar, tanto o Edgar quanto o Ezequias eles já estavam com a prisão decretada, né? A autoridade policial, com os detalhes e com a materialidade que a gente arregimentou, ele já tinha formalizado o pedido junto ao judiciário, então ele já estava com a prisão decretada. E aí, quando no dia seguinte, que foi combinado da apresentação, Marcos Vinícius chegou na delegacia, a gente aguardou um pouco, e aí o Marcos Vinícius me enviou a localização de onde o Edgar estaria. É lá no bairro Jardim Califórnia. Imediatamente a gente formalizou o que tinha que formalizar ali, conversou com quem tinha que conversar, e aí nos diligenciamos até a localização do Edgar. Foi uma prisão tranquila, a imprensa toda de Sinop acompanhando a situação. Ele foi algemado ali, até para preservar a integridade dele, colocaram na viatura. E uma coisa que chama a atenção é que durante a condução para a viatura, a imprensa questiona ele alguma coisa, e ele fala que ele queria preservar vidas. E aí, na hora que a gente entra, embarca na viatura, o delegado Braulio perguntou: poxa, Edgar, você queria preservar a vida, você matou 7 pessoas. E aí, naquele momento, a defesa já falou que ele iria ficar em silêncio no interrogatório e tal, mas a gente queria detalhes, né? A gente queria saber o porquê, a gente queria, né? A gente insistiu ali, ainda não era o interrogatório dele. E aí ele passou a falar que aquelas pessoas estavam entrando na mente dele, que eram todos vagabundos, que mereciam e tal. E aí mais um questionamento, falou, mas como assim, Edgar? O que aquela menina de 12 anos, a Larissa, tinha feito para você, o que poderia merecer aquele disparo nas costas que você efetuou? Aí ele voltou atrás e falou, não, a menina não era para ter sido a menina, era para ter sido a pessoa que estava correndo na frente, enfim. Ele quis aí tirar essa culpabilidade dele em relação à menina. Conduzimos ele até a delegacia, realizamos o interrogatório dele, do jeito que o advogado orientou ele, né, para ele permanecer em silêncio, e aí faltava a gente localizar uma pistola, que a gente tinha conhecimento que estava cadastrada no nome dele. O Edgar, ele era CAC, né, ele tinha registro junto ao Exército, então ele poderia ter várias armas ali no nome dele, e uma dessas é uma .40. E aí ele declarou pra gente que durante a fuga, lá pra Gleba Mercedes, ele teria jogado essa arma de fogo na região de Lago lá. Imediatamente a gente acionou o bombeiro, que a gente vislumbrou que teria que fazer um mergulho. É bastante distante o local que ele indicou, mesmo assim nós fomos. O advogado dessa vez estava no veículo atrás, e aí nós tivemos um pouco de oportunidade de conversar com ele, mais tranquilo, né? E aí ele voltou na tecla que o pessoal ficava ali tirando sarro dele, que era tudo vagabundo, que era tudo da mesma patota. Aí a gente fez alguns questionamentos, até para tentar entender sobre o jogo, sobre o dinheiro que ele perdeu. E aí ele perdeu, no dia do crime pela manhã, uma certa quantia aí, acredito que 2.000 a 4.000 reais. E ele retornou à tarde para jogar novamente, tentar recuperar esse dinheiro. Só que quando ele volta à tarde, ele já volta com a espingarda e o Ezequias com a pistola. Eu lembro que até questionei ele dentro da viatura, né, no trajeto para localizar a arma, eu falei, mas Edgar, você premeditou? Você colocou essa arma com essa intenção? Ele falou que não. Ele falou que a intenção dele era jogar e ir para o sítio em seguida. E por isso que ele teria colocado essa espingarda dele dentro da caminhonete dele.
Fizemos a diligência lá, não localizamos a arma, retornamos para a delegacia e na correria da investigação e na intenção de sempre prender ele ali, que a gente já tinha identificação dele, a gente foi, acredito que uns 2 ou 3 dias até o bar, e aí eu particularmente recolhi o chip da câmera de segurança, né, para fazer uma análise mais minuciosa, porque aqueles vídeos que estavam rolando no WhatsApp, alguém que salvou ali e divulgou. E assim a gente fez, analisamos aí o chip, né, com as imagens da câmera de segurança, tinha somente uma imagem e áudio, e aí a gente percebeu que a câmera ela gravou ali somente um pouco antes da chegada dele à tarde. E isso tem uma explicação lógica, porque não é um DVR com HD, com vários gigas de armazenamento, é um chip de memória, um cartão SD, um pouco giga de armazenamento, e a câmera de segurança, ela automaticamente, ela grava a imagem hoje, amanhã para ela gravar, e quando falta espaço, ela vai gravando em cima. Então, gravou em cima aí, e aí acabou apagando do dia anterior e da manhã do crime. Quando o Edgar comenta, né, que teve essa situação de chacota, tiração de sarro, né, a gente passou a analisar a imagem procurando esse detalhe, né, desde a hora que ele chega, né, que a imagem a gente tem desde o comecinho que começa ali pegar ele chegando, até essa cena lamentável aí com a morte das 7 pessoas, a gente não, ao analisar as imagens, a gente não vislumbrou qualquer detalhe, qualquer palavra, qualquer gesto que demonstrasse pra gente que alguém ali estaria tirando o sarro dele, coisa desse sentido aí que pudesse motivar o crime. Chegou até uma situação aí o Edgar comentou também que alguém fez piada em relação à esposa dele, a namorada, a convivente dele, enfim. Mas ali no vídeo, o vídeo é claro, doutor, ele é cristalino, não tem nada desse tipo de situação. A gente deixou claro em relatório e na análise das imagens que além dos homicídios, o Edgar realmente ele pratica o crime de furto, porque ele sabia, ele tinha conhecimento que aquele dinheiro que estava em cima da mesa, que teria sido colocado antes do jogo, eles utilizam a palavra casado, metade era dele, metade era pelo menos metade era do Getúlio. E isso ele até explicou pra gente na diligência para procurar arma. Ele falou que geralmente o pagamento de quem perde é feito no Pix. Só que, como ninguém confia um no outro, e aí tem que deixar o dinheiro casado ali, mas quando o jogo acaba, ele faz o Pix e aí ele pega aquele valor. Então o Edgar ele tinha conhecimento que aquele dinheiro era do Getúlio. E aí após aí a ação criminosa com os disparos, é possível também vislumbrar que ele determina que o Ezequias pegue a bolsa, pegue o restante dos objetos ali do dinheiro em relação à esposa do Getúlio. E aí é possível vislumbrar que o Ezequias aponta a arma de fogo e aí subtrai a bolsa da Raquel. E quando o Edgar perde o jogo, isso aí em análise das imagens ainda, quando ele vem e perde o jogo, todo mundo que tem uma noção mínima de jogo de sinuca conseguiria derrubar aquela bola na caçapa. Era a última bola do Edgar, a última, ele ganharia aquela partida. Ele estava com um taco profissional dele, não era taco do bar, então ele tinha total condição de ganhar aquela partida. Mas a gente não sabe se por querer do próprio Edgar, ou se realmente ele errou, ele acabou que não derrubou essa bola. E a partir desse momento que ele não derruba essa bola, é que se inicia esse crime bárbaro. E ele joga o taco de sinuca dele, ele vai até a caminhonete, vira para o Ezequias, verbaliza para o Ezequias, ele pega a arma e o Ezequias enquadra. O Ezequias arrebanha aquelas pessoas que estavam ali e encurralam elas contra uma parede que tinha atrás e contra uma outra parede do fundo do bar. E aí o Ezequias fica de um lado, eles fizeram tipo uma espécie de um cone, o Ezequias de um lado e o Edgar vem
do outro lado, mais próximo da rua, e o primeira vítima ali que o Edgar consegue acertar é o proprietário do bar, Maciel Bruno. Ele efetua o disparo e o Maciel já cai. Em seguida ele efetua outro disparo e assim ele vai atingindo as vítimas. E também, ao mesmo tempo, o Ezequias efetua o disparo. Tem uma vítima que, isso aí foi claro nas imagens também, é claro, tem apenas uma vítima que o Edgar não atira, e é o Ezequias quem atira na região da cabeça dessa vítima. E outras duas, pelo menos, após o Edgar atirar, o Ezequias efetua mais um disparo no Bruno e mais um disparo no Getúlio. E aí vem essa grande questão aí do disparo efetuado contra a Larissa, né, que ele afirma que não era a intenção dele, enfim. A arma utilizada pelo Edgar foi uma espingarda calibre 12, e eram utilizados um tipo de munição chamado balens, né, não era o balote só uma, eram várias esferas dentro do cartucho. Se você efetua um disparo com esse cartucho numa distância próxima do alvo, ele vai ficar agrupado certinho. Quando é uma distância maior, igual foi a da Larissa, que ela conseguiu correr um pouco, ela já vai atingir o alvo espalhado. Só que o que chama a atenção do disparo da Larissa é que na hora que você analisa a necrópsia dela, a marca dos balens na região das costas da Larissa dá a entender que ele mirou no centro das costas dela. Porque se ele tivesse mirado no ombro ou tentado enxergar o cara lá na frente, não pegaria ali certinho onde pegou na região central das costas. Então, o Edgar, ele, igual falado, ele é CAC, ele tem uma prática esportiva aí de disparo de arma de fogo, ele tem conhecimento do que ele fez. É possível vislumbrar que, após cada disparo, o primeiro, o segundo, todas as vezes, ele manobra a espingarda para ejetar o cartucho e alimentar ela novamente para efetuar um novo disparo. E ele, não satisfeito, depois que ele efetua o último disparo contra a Larissa, ele retorna em direção à vítima Bruno, né, o Maciel Bruno, e manobra a arma mais uma vez. É possível ouvir no vídeo o cleque do gatilho, né, falhando, porque não tinha mais cartucho na câmera da espingarda. E aí ele sai para empreender fuga, verbaliza com o Ezequias, né, a respeito da bolsa e tal, e aí eles entram na caminhonete e fogem do local. Uma vítima foi socorrida com vida para o hospital, mas veio a falecer depois, totalizando aí 7 vítimas de homicídios. Tiago, a Larissa foi atingida já na via pública, então, na rua. Exatamente, doutor. Ela estava em via pública. Uhum. Era uma terça-feira, um feriado. Havia carros ali estacionados, fluxos de pessoas, risco de se atingir outras pessoas? Doutor, era um bairro, né? É um bar, numa região de bairro. Tinha, sim, carro na rua, de vizinho ali da região. Da forma que ele atingiu ali, ela foi a última do disparo, né? E quando tem barulho, disparo de arma de fogo, sempre tem curioso para ir olhar. Então, assim, a probabilidade dele ter atingido outra pessoa é muito grande. Até na questão da própria Raquel, esposa do Getúlio, e ele pula ela, ele não quis ali no primeiro momento efetuar o disparo contra a Raquel. Ele pula ela. Só que antes de pular ela, ele efetua um disparo numa pessoa ao lado da Raquel. Ali naquele momento, a probabilidade também de um balen ter acertado a Raquel é enorme. A vítima, antes dele pular a Raquel e acertar o Adriano Balbinotti, que correu um pouquinho também. A questão do Adriano Balbinotti aí chama atenção, porque ele era um senhor de idade, doutor. E quando a gente analisa o vídeo, a gente vê que ele tem dificuldade até de andar. Então, na hora que ele sai correndo mancando ali, na ânsia de sobreviver, e aí vem um tiro nas costas e ele cai. Então, naquele disparo anterior do Adriano, ele atinge a vítima e aí ele pula a Raquel, ali naquele momento também a probabilidade de um balen ricochetear ou da distância que ele estava acabar atingindo a Raquel também existiu. E na questão da rua e da vítima Larissa,
com certeza, se tivesse passando alguém ali naquele momento, poderia facilmente ter atingido ela. Certo. Algo mais, Thiago? O senhor se recorde? Sim, o veículo que ele utilizou no crime foi uma caminhonete S10. Essa caminhonete S10, ela está registrada, na época ele estava registrado no CNPJ do Ricardo. O Ricardo trabalhava com construção civil na época. Essa caminhonete foi localizada pela Polícia Militar num terreno de propriedade do Edgar, assim chegou a informação, tanto para nós quanto para a PM. Como a gente estava em outra situação, a Polícia Militar foi lá, prendeu o veículo. A espingarda calibre 12 é uma pump militar, ela estava escondida, né, na região do motor da caminhonete, ela não estava dentro, então, quando ele fugiu e abandonou a caminhonete, ele teve o cuidado de abrir o capô, colocar a arma sobre o motor e fechar. E aí ela foi localizada pela Polícia Militar. Essas duas armas, a arma que foi apreendida nessa situação da caminhonete e a arma de fogo apreendida com Ezequias na troca de tiro com o BOPE, as duas passaram por confronto balístico, né, na perícia, e ambas deram positivos aí para as armas utilizadas no crime. Então, graças a Deus, aí uma investigação com bastante materialidade, as imagens falam por si só, com áudio, vídeo, e eu acredito que é isso, doutor. Tiago, só uma última pergunta. O senhor mencionou que assistiu a esse vídeo, a essas imagens aí, por mais de 30 vezes. O que o senhor percebe do comportamento do Edgar? O senhor vê em algum momento há uma virada ali, ou ele atira tranquilo? O estado de ânimo dele? Calmo, tranquilo. Tinha até esquecido desse detalhe, agora o senhor perguntando. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E olha que já passa aí de 400 homicídios que a gente já teve oportunidade aí de estar investigando. O Edgar, ele efetuou os disparos, doutor, contra as vítimas, fumando um cigarro. Então, como que uma pessoa nervosa, ele estava fumando e dando a entender que ele estava ali se deliciando com o que ele estava fazendo, o cigarrão na boca, e isso aí a imagem é clara também. Quando ele efetua os disparos, que ele vem pegar o dinheiro em cima da mesa de sinuca, né, eu até tirei um print dessa parte, tá lá o cigarrão dele na boca, ele segurando a espingarda, pega o dinheiro, é uma coisa mais absurda que a gente já presenciou aí. Então ele estava tranquilo, doutor, ele estava sereno, ele estava calmo. Questão aí de ingestão aí de bebida alcoólica, alguém de testemunha comentou aí que eles consumiram ali umas 2 latinhas, enfim, o estado de ânimo dele era tranquilíssimo. Certo, Tiago. Agradeço aí pelo depoimento do senhor e não tenho mais perguntas. Beleza, doutor, valeu. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem, o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Obrigado. Tiago, me chamou a atenção, até o teu colega Wilson esteve aqui antes da sua fala e ele falou exatamente a mesma situação que o senhor disse agora, que deu para entender que o Edgar teria, né, parece que ele teria errado de propósito ou não, que a jogada, a última bola estava quase que morta e que aí, esse momento ele jogou o taco e aí partiu para a caminhonete para buscar a arma. Isso chega à minha pergunta. O que leva, assim, o senhor chegou a uma conclusão de qual seria efetivamente a motivação do crime? A perda do dinheiro, doutor. Oi? A perda do dinheiro, do valor da aposta. Ele tinha perdido de manhã, voltou à tarde para recuperar e estava perdendo novamente. E aí ele fez o que fez. Certo. Porque a outra motivação que foi trazida aí por ele, que estariam tirando sarro dele, coisa e tal, tanto as testemunhas quanto as imagens, elas refutam essa hipótese, né? Não ficou claro isso daí nas imagens, alguma gozaçãozinha, alguma tiração de sarro.
Então, a partir do momento que ele erra aquela bola morta ali, ele joga o taco na mesa e vai fazer a ação aí que ele fez. Certo. Em relação ao local do crime, o senhor esteve lá? Estive, doutor. O senhor chegou a verificar se lá na redondeza, próximo, tinha alguma câmera de alguma casa, algum outro estabelecimento comercial que captasse a imagem fora do bar, lá na frente? Doutor, lá é um bairro de classe baixa, vamos dizer assim, né? O pessoal não tem o costume de colocar câmera, mas nós não localizamos, não. Câmera de segurança, não. Somente a do bar e acredito aí que tanto para nós quanto para a autoridade policial foi o suficiente aí para entender toda a dinâmica do crime. Inclusive, essa própria câmera pega o momento que o Edgar encosta a caminhonete. Enfim, não foi localizada outra câmera, não. Certo. Perdão. O senhor mencionou agora há pouco que o Edgar, ao atirar num sujeito próximo a Raquel, esse tiro foi próximo à vítima ou ele estava um pouco distante da vítima no momento que atirou na vítima que estava próximo da Raquel? Não foi a queima-roupa, mas ele estava perto. Certo. O Edgar, ele sabia atirar, então ele tinha expertise nisso? CAC, Doutor, CAC, né? Para ser CAC, ele tem que fazer prova, ele tem que passar por psicólogo, ele tem que ter uma frequência regular no stand, não é só tirar o registro e comprar a arma e tchau, obrigado. Ele tem toda uma burocracia para ser cumprida. E isso aí transmite para a gente que ele tinha, sim, uma experiência. Ele tem que ter uma prática de tiro quando ele se filia, quando ele se torna CAC. Então, ele tinha, sim, uma experiência. E, além de atirar em stand de tiro, a gente tem informação que, na própria chácara dele ali, ele efetuava disparo de arma de fogo. Tem outra situação também aí que, na residência dele, foi encontrada outra arma de fogo, com munição, animal dentro do freezer, o que demonstra ali que ele também gostava ali de caçar, então realmente ele efetuava disparo de arma de fogo, sim. Tá certo, estou satisfeito. Obrigado, Thiago. Valeu, doutor. Jurados têm perguntas ao policial? Sem perguntas. Alguma informação mais, policial Thiago, que o senhor detenha? Não, doutor, acredito que seja isso mesmo. Ok, obrigada. Obrigado, bom trabalho para todo mundo aí. Bom dia.